pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Hoje acontece o primeiro Florescer de 2025 e eu tenho certeza que é um ano onde Deus vai liberar um óleo novo sobre as nossas vidas. E para mim é um prazer receber esse pastorzão, profeta no Brasil, homem que tem marcado essa geração, que tem uma palavra direcionada para esse tempo. Muito bom ter você aqui, pastor Samuel, é um prazer. Que bom você retornar à nossa casa. A alegria toda minha, de fato, né? Desde que a gente se conheceu ano passado, realmente Deus fez uma aliança entre nós, é tanto que nós estamos aqui de volta, glória a Deus, já em Maceió, aqui no Florescer, que é um evento que tem que acontecer mais todos os anos, que Deus vai aumentar. Esse ano é ano de Deus potencializar isso daqui, Eita, de Deus recebo. intensificar. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque de fato, né? Como a gente sempre fala sobre essa questão do profético, quem é profeta reconhece do profeta. Aleluia. A gente tem, né? Esses dias agora eu recebi uma profecia muito forte e a primeira coisa que o profeta falou para mim foi que um manto reconhece outro manto. Os mantos se cumprimentam. Aleluia. Então, desde que eu lhe conheci, eu falei para o Saulo até, eu falei assim, meu Deus, aquela Ariana, ela carrega um manto diferente, né? Por isso, amigo, que eu já apresentei vocês, conectei com o Murilo e para mim é um prazer enorme estar aqui somando no que Deus está fazendo no nosso Nordeste. Meu Deus, diga aí, isso é demais, não é não? É uma amizade, é um reconhecimento espiritual que só Deus faz. Fala um pouquinho para nós como foi o teu começo. Não assim de história, que a gente sabe que você é gêmeo, que você tem uma história assim de milagre, né, na gestação de sua mãe. Isso. Mas como começou esse chamado e principalmente esse despertar profético na tua vida? Bom, sobre o meu testemunho, gente, se você quiser, se você não conhece, eu vou pedir para você olhar aí pelo YouTube, procura os vídeos do testemunho, que a gente já vai para o profético hoje. Porque realmente assim, quando eu me converti com 15 anos de idade, que eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo, a grande verdade é que o meu irmão tentou me evangelizar, mas ele não me convenceu. Quem me convenceu foi quando eu fui para a missa e ali eu fui tentar afrontar meio que o padre para poder pedir na Bíblia onde é que dizia que Maria tinha ressuscitado, coisas que eu tinha aprendido na igreja e ele não conseguiu me responder. E aí quando eu saí da missa, do momento que eu tinha tido com ele, que eu tinha ido me confessar, eu era bem católico praticante, e ali eu vi que ele não conseguiu me convencer à luz da Bíblia sobre algumas coisas que a palavra não abençoava, como a intercessão dos santos, essas coisas que eu tinha aprendido desde criança na religião. Eu saí da missa, eu nunca vou esquecer aquela tarde, que era uma missa dos jovens que eu participava, quando eu saí umas 5 da tarde na calçada da paróquia, Ari, eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Uau. E quando eu estava saindo meio perdido, porque aquilo não tinha me convencido, né, o que ele tinha me dito, eu ouvi uma voz, passou um vento pelo meu ouvido esquerdo, e uma voz dentro da minha mente falou, eu sou o Deus do teu irmão André, e eu estou te chamando para pregar a minha palavra. Então, a partir dali foi a minha primeira experiência real com o Espírito Santo. Mas uma coisa que eu acho importante a gente compartilhar com as pessoas que estão aqui vendo esse nosso bate-papo rápido é que quem tem um chamado profético, quem tem um chamado para as revelações mais profundas de Deus, desde criança essa pessoa já é atraída. Porque eu me lembro que eu não tinha conhecimento do Espírito Santo, mas eu via demônios, eu via coisas do reino espiritual que ninguém conseguia me explicar o que era. Eu via vultos e eu falava, meu Deus, mãe, eu vi um negócio ali. E a minha mãe, cala a boca, menino, deixa de ser louco. A minha mãe não era evangélica, não era pentecostal, nem se fala, então, né, de crer no mover do Espírito. Então, desde criança, eu era muito perseguido, principalmente nessa área espiritual, de ver demônios e tudo. E aquilo hoje que eu tenho maturidade profética, eu percebo quanto, desde criança, eu já tinha um chamado que foi ativado quando eu me converti com o meu batismo no Espírito Santo. Eu fiz 40 dias de jejum para ser batizado, para falar em línguas, que eu queria muito falar em línguas. E aí, quando foi no 41º dia, quando eu já estava triste porque Deus não tinha me batizado, que eu passei 40 dias jejuando para Deus me batizar. E aí eu não tinha falado em línguas ainda. Aí quando foi no 41º dia, eu falei, Deus não quis me batizar não, mas Ele é soberano, na hora certa Ele vai me dar esse dom, isso não vai mudar a minha fé não. Né? Só que eu falava chorando todo dia, né? Eu falava, mas Senhor, eu preciso muito falar em línguas, porque eu aprendi na Tua palavra que quem fala em língua edifica a si mesmo, eu preciso me fortalecer. O Senhor sabe as lutas que eu passo na minha família, então por favor me batize, eu quero falar em línguas, eu preciso me edificar. E aí nada deu ser batizado, e quando foi no 41º dia, que eu já estava sem expectativa, porque tinha acabado os 40 dias de jejum da igreja que eu fazia parte, eu fui para uma oraçãozinha simples, e nessa oração Deus usou um profeta lá, e falou, tem alguém aqui nessa roda que não é batizado? E eu falei, eu. E aí, de 40 pessoas que estavam lá naquela oração,
situação, eu fui o único que não era batizado ainda em línguas, não falava em línguas, me ajoelhei no meio, e quando eu me ajoelhei, o povo começou a orar em mim, ali foi outra ativação muito forte que eu vivi, que eu vivo alguns marcos, né? Por isso que eu estou tentando acelerar alguns, para poder mostrar como eu fui ativado no profético, né? Que naquela noite, quando eu me ajoelhei, o profeta veio orar em mim e falou, e o nome do profeta era Isaías. Eu falei, rapaz, violento esse profeta, viu? O nome dele é Isaías, e aí ele pegou e começou a profetizar em cima de mim, e todo mundo lá, com as mãos estendidas para mim, tinham diminuído a luz lá da sala de oração, e eu tava igual aqueles pentecostal, que fica, glória, 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 para ser batizado e nada. E aí nessa brincadeira, Ari, eu ouvi de novo a mesma voz que falou comigo, no dia que eu me converti, a voz falou, filho, eu tô aqui, filho, sou eu, filho, grita. E enquanto o profeta falava aqui em línguas no meu ouvido, que o profeta começou a falar em línguas, e enquanto ele falava em línguas nesse ouvido, eu comecei a interpretar com outro. E eu recebi, antes de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas. E aí, com esse ouvido, eu ouvi ele falando em línguas, e com esse eu ouvi em português. Uau. E a voz falava, filho, sou eu, filho. Nossa. Sou eu tô aqui. Grita, grita. E eu só, glória, 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 glória. Eu grita, e a voz falava, grita, grita. E eu falei, que sabe de uma coisa? Isso eu tinha uns 2 meses de crente, 2 meses e meio. E eu falei, que sabe de uma coisa? Eu vou gritar, eu já sou doido mesmo, eu já estou no meio desses doidos, pois eu vou enlouquecer de vez. Enchi o pulmão de ar para gritar. E aí eu fiquei ainda pensando rápido, eu vou gritar o quê? Jesus ou ah? E aí eu só sei, eu falei, eu vou gritar Jesus. Quando eu enchi o pulmão para gritar Jesus, eu fui batizado, eu já gritei em línguas estranhas, e aí eu fui batizado nessa hora, e aí depois que eu fui batizado, naquela mesma noite, o profeta falou que Deus estava me abrindo a minha visão, que eu tinha um chamado profético, e aí eu falei, não irmão, mas eu tenho medo desse negócio de chamado profético, eu tenho medo, eu não quero não, porque eu já vi muito demônio quando eu era criança. Ele falou, você não vai conseguir escapar, você é escolhido. E ali foi quando Deus começou a se apresentar para mim, igual o meu xará Samuel, com quem eu me identifico muito na Bíblia. Sim. Assim como Deus começou a ensinar a ele ouvir a voz de Deus, assim também Sim. Deus foi me ensinando. É tanto que o Espírito Santo ele tinha tanto cuidado comigo, que algo que eu percebia é que ele sempre começava a falar comigo devagarzinho, filho, filho, sou eu. Porque ele sabia que eu era assustado. A resistência. Então, tipo assim, ele nunca chegou gritando comigo, porque ele sabia que eu tinha medo desse mover do Espírito, e ele sempre falava, filho, filho, sou eu. E aí eu falava, amém, fala Senhor. Nossa. E aí foi quando eu comecei a desenvolver minha amizade com o Espírito Santo, com 15 anos, e aí há 22 anos nós somos melhores amigos. Que lindo, que lindo. Isso que você fala realmente sobre esse chamado profético desde a infância, eu também vivi essas experiências, né, de ver demônios, de ver... Eu via olhos abertos. O preto velho numa estrada, tinha uma mulher dentro da minha casa que andava e ela dava direto comigo, e essa explosão também do Espírito Santo, eu acho que é um marco muito grande também no chamado profético. Eu vivi essa explosão do Espírito Santo, esse batismo, eu acho que realmente é um marco. É um divisor de águas na vida de qualquer cristão, né? Mas no desenvolvimento do chamado profético, ele tem uma carga muito pesada. E aí eu já queria falar com você, porque assim, hoje tem muitas linhas teológicas e tem gente que diz que línguas foi para um tempo. Tem pessoas que não acreditam, né? O que é que você pensa sobre isso? Como você desenvolve esse dom? Eu amo o Espírito Santo, eu amo falar em línguas, né? Eu amo pregar sobre isso, porque realmente eu aprendi desde cedo, e isso é uma referência na minha vida espiritual, falar em línguas, ter esse hábito de estar constantemente falando em línguas, e eu sou muito grata a Deus de viver isso de forma clara. Né? Porque tem gente que tem muitas indagações, Meu Deus, tá muitas terrível. coisas. E tem pessoas que realmente estão calando o Espírito Santo, né? Dentro de algumas igrejas. Algumas igrejas, que realmente as pessoas são proibidas de viver esse batismo, né? Que o próprio Deus nos dá. E não é porque um é melhor do que o outro. Quando o sangue de Jesus está sobre nós, nós somos qualificados a ter esse batismo no Espírito Santo. Então me diz qual é assim... como isso edifica a sua vida, né? Fala um pouquinho o que é que você acha desse mover profético, porque esse é o espírito desse tempo, o espírito profético. E línguas, espírito profético e línguas. Fala aí um pouquinho. Vamos lá. Eu acho importante a gente falar aqui nesse podcast, porque eu vinha hoje mesmo, eu vinha no avião, estava com Wi-Fi, e eu vinha discutindo com um amigo meu, porque esse meu amigo, ele postou uma determinada foto falando assim, não tem, eu decreto, eu profetizo e eu declaro que mude uma vontade de Deus. E aí eu entendi o que ele quis dizer, mas eu percebi isso como mais por mais que não fosse a intenção desse meu amigo, mas eu não consigo, porque eu tenho muito zelo pelo Espírito profético. Então eu não consigo ver uma postagem dessa e não me posicionar. Eu falei, amigo, eu entendo o seu coração, mas eu quero dizer que
Existe sim o eu profetizo, existe sim o eu declaro. A gente não decreta para Deus. Para Deus a gente não decreta nada, Deus é soberano. Mas foi Deus que mandou Ezequiel profetizar. Sim. Ezequiel profetiza. O próprio Jesus falou que a gente tem que declarar o nome dele, a gente tem que profetizar. E hoje, por conta de alguns falsos profetas, que é uma das maiores armas que o diabo tem usado nesse tempo, para descredibilizar o mover profético, com falsos profetas, com profetas que realmente têm se movido de uma forma que não é a forma que é para se mover, e isso tem trazido muita perseguição para o chamado profético. Mas uma igreja que se levanta contra o Espírito Santo, Ariana, é uma igreja muito irresponsável, é um líder muito irresponsável, porque algo que eu preguei no ano passado lá na Lagoa em Alphaville, e que foi uma das pregações, que era no domingo, essa pregação me marcou muito, porque foi no domingo, tinha mais de 50 mil pontos online assistindo, e Deus me inspirou a pregar sobre o dia de Pentecoste. Sim. E Deus abriu os meus olhos para uma coisa que eu nunca tinha pregado de forma tão clara, e eu nunca tinha percebido de forma tão clara, que o que inaugurou a igreja não foi a ressurreição de Jesus. Não. O que inaugurou a igreja foi a descida do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, os discípulos se encontram com Jesus, eles veem Jesus, eles tocam nas chagas e eles ficam desesperados. Eles falam: meu Deus, a história é real. Jesus é um Messias, ele ressuscitou. E eles já queriam sair pregando, eles já queriam sair falando que Jesus tinha ressuscitado. Jesus olhou para eles e falou: não saiam de Jerusalém. Não comecem a pregar, ninguém começa a fazer nada enquanto vocês não forem revestidos de poder, enquanto ele não vier. É tanto que Jesus, Deus está me dando, das novidades desse ano é que eu estou escrevendo um livro sobre isso, e esse ano, se Deus quiser, eu vou lançar esse livro. E uma das coisas que Jesus mais falava, no Evangelho de João, ele repetiu por várias vezes: quando ele vier. Quando ele vier. Jesus vivia empolgando os discípulos. Em outras palavras, falando: vocês estão felizes comigo? Vocês têm que saber quando ele vier. Quando ele vier. E eles ficavam se perguntando quem é que poderia ser melhor do que Jesus. Meu Deus. E Jesus, e não é que o Espírito Santo era melhor do que Jesus, mas é porque o Espírito Santo tem um acesso a nós maior do que o que Jesus tinha em carne naquela época. Então, ele mesmo, Jesus conversando com eles, falava assim, porque, gente, Jesus era Deus encarnado numa pessoa. Então, Jesus, ele era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, mas em algumas conversas, Jesus parava, segurava a onda e falava: o que eu quero falar, vocês ainda não conseguem suportar, mas quando ele vier, ele é quem vai explicar para vocês, ele é quem vai ter o acesso, o Espírito vai ter acesso ao Espírito de vocês e vocês vão conseguir entender. Então, o que a gente precisa gritar no nosso ministério, no nosso chamado é: não calem o Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele foi tão incisivo em falar: não extingais as profecias, não apaguem o Espírito. Isso não foi pregado no Antigo Testamento, não, isso foi pregado no Novo. Então, eu respeito todos os teólogos, eu respeito as pessoas que buscam conhecer a palavra de Deus, mas eu não respeito uma pessoa que tenta calar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é real, os dons são para essa época, os dons são para agora, mais do que nunca a gente precisa desse mover do Espírito Santo. Então, o que eu digo para cada pessoa que está aqui é: se você tem qualquer dúvida, isso é o que eu amo pregar sobre o Espírito Santo. É porque quando eu prego sobre o Espírito Santo, Ariana, eu não fico discutindo muito argumentos, não. Quando eu vejo que a pessoa não quer, tipo assim, ela está decidida a não crer, eu coloco logo o Espírito Santo no jogo. Eu olho para a cara da pessoa e falo assim: faz prova, chama ele, convida ele no teu quarto, chama ele para conversa, que aí eu quero ver se ele não vai se manifestar na tua vida, porque é só isso que eu falo. Tem hora que eu e você não vamos conseguir convencer, até porque nunca a gente convence, é o Espírito Santo que convence. Então eu desafio você que está assistindo esse podcast agora, se você tem qualquer dúvida sobre o Espírito Santo, fale assim: Espírito Santo, se você é real mesmo, se é você que está falando na conversa desses dois, se esses dois aí dessa conversa não são loucos, se eles realmente são teus amigos, fala comigo. Se manifesta aqui agora nesse quarto, que eu duvido que você não seja cheio do Espírito Santo e que ele não apareça. Então, nós precisamos sim, com zelo, resgatar o temor pelo ministério profético, o temor pelo mover do Espírito Santo, porque de fato a igreja não consegue fazer nada se não for pelo Espírito. Você pode ter um bom marketing, você pode ter uma estrutura boa igreja, você pode ter multidão, uma oratória boa, mas nada disso vai fazer romper se você não for cheio do Espírito, se não for pelo Espírito. Então, que cada um que está aqui assistindo essa conversa entenda isso. Por mais que alguém tenha pregado para você uma palavra diferente dessa, por mais que alguém tenha falado para você que você não precisa do Espírito Santo. Eu amo aquele livro, né, que é um dos livros que eu mais amo, do Francis Chan, que
a capa do livro o título é O Deus Esquecido. É muito triste o Espírito Santo ser um Deus esquecido. Como é que pode as pessoas não conhecerem o Espírito Santo se é quem mais Jesus falava para a gente conhecer? Ele está lá e as pessoas não acessam. Não buscam. E outra, Jesus sempre foi rendido ao ministério do Espírito Santo. Em toda a trajetória, ele sempre se rendia ao ministério do Espírito Santo. Total. E isso é um encorajamento para a igreja. E eu realmente, como você disse, nós que acreditamos, que vivemos essa realidade, não podemos nos calar. E eu acho que quanto mais a igreja ela vive, se dobra, né, e busca essa manifestação do Espírito Santo mais viva, potente e mais forte e transformadora ela tem sido, né? Então, assim, é isso que o pastor falou. Busquem o Espírito Santo, ele é tudo, ele é a resposta. Muitas vezes as pessoas dizem, por que eu não consigo adorar como fulano? Por que eu não consigo falar como fulano? Evangelizar como fulana? Por quê? Porque falta só uma coisinha especial na tua vida, o fogo do Espírito Santo, Ariana, a unção dele. A prova para nós como seres humanos, como pregadores, como ministros, é a mudança que o Espírito Santo fez na vida de Pedro. Sim. Quem era Pedro antes do Espírito? E quem Pedro se tornou? O cara nega Jesus 3 vezes. E era porque ele era corajoso, mas ele negou Jesus 3 vezes, e aí depois que ele recebe o Espírito Santo, ele prega para uma multidão, ele se torna o maior defensor, o líder da igreja. Deus dá para Pedro a liderança da igreja. Ou seja, o que mudou na vida de Pedro? Foi um curso que ele fez? Não. Foi um empoderamento de alguém? Não, foi o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito. Quando ele foi cheio do Espírito, ele começou a pregar com autoridade, com ímpeto, ele começou a defender a igreja. E o que eu mais amo na história de Pedro, que não está nem na Bíblia, mas está nos livros históricos que contam a morte de Pedro, é que o Pedro covarde, sem o Espírito, se torna tão valente, se torna tão corajoso, que depois dele ter um ministério poderoso, que ganhou milhares de almas, na hora da morte, quando vão crucificar ele, em vez de ele fugir da cruz, em vez de ele ser covarde, em vez de ele negar o nome de Jesus, ele chama o seu assassino e fala, você pode me fazer um último favor? E o assassino fala, o que é? Você quer descer da cruz? Nega o teu Jesus, que a gente te tira dessa cruz. Você não precisa morrer assim não. É isso que você quer? É esse favor que você quer? E ele, não, eu não quero isso. Eu quero só que você vire a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Só me vira, porque eu quero morrer sim, eu vou morrer por ele, mas eu não quero morrer igual a ele. Então, o que mudou na vida desse homem? O que fez esse homem se tornar quem ele é? Foi o Espírito Santo. Sabe uma das coisas mais incríveis que eu vejo, Ariana, e que nós que hoje estamos no ministério, que pessoas nos acompanham, perguntam, uma das perguntas que eu mais recebo é, Samuel, como é que você chegou onde você está? Samuel, como é que você começou a viver esse romper no seu ministério? Como é que Deus te colocou nesse lugar? Como é que você prega assim? Como é que Deus fez a tua vida romper? E as pessoas, Ariana, quando elas vêm me perguntar, eu vejo na cara que eles querem uma receita, eles querem um atalho, eles querem saber quem eu conheci, quem foi meu network, eles querem saber qual foi o curso que eu fiz, o que eu estudei, e eles ficam, de certa forma, decepcionados, porque eu olho para eles e falo, não foi nada do que vocês estão pensando. Eu não devo favor a homem nenhum dessa terra. Eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço, eu vivo o que eu vivo, só por conta do Espírito Santo. Só. O único diferencial que eu tenho, é por isso que eu não deixo ninguém entulhar meus poços. É por isso que eu não deixo ninguém nunca limitar o meu chamado. Porque se a pessoa quiser me entulhar, se ela quiser me adequar numa caixa, seja numa conferência que eu vá pregar, seja numa igreja, se alguém tentar me encaixar, eu peço perdão e licença para sair. Porque eu não deixo ninguém me segurar. Porque o que faz as pessoas me chamarem para qualquer lugar é o Espírito Santo. É isso aí. Que eles vêm na minha vida. Então como é que eu vou perder o que eu tenho de mais importante? Como é que eu vou chegar num lugar e eu vou negar falar o que ele falou? Jamais. Então é por isso que eu digo para cada um de vocês, estudem, tenham boas amizades, desfrutem bons relacionamentos, sentem nas mesas certas, mas acima de tudo, tranque a porta do seu quarto e vá aprofundar o seu relacionamento com o Espírito Santo, que é Ele que vai te guiar. É Ele, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Já estamos aqui chegando no finalzinho. Eu quero só que você fale um pouquinho dessa experiência poderosíssima que você viveu agora, recente, com o profeta Hernan Acosta, né? Isso. Um homem incrível também, usadíssimo, né, por Deus. Um homem que foi ali, né, fazer uma agenda, tinha um evento lá na igreja, mas Deus tomou ele de uma forma especial para a sua vida. Fala um pouquinho o que foi
esse momento, né? O que marcou, como marcou para você e qual a palavra assim que definiu mais aquele momento ali na tua vida? Sem dúvida nenhuma, esse momento foi sobrenatural. É mais um marco profético que eu vivi, até porque eu creio nisso, que a gente vive marcos, proféticos na nossa vida, como hoje eu contei sobre o meu batismo, Sim. como eu contei, tipo, cada estação da minha vida, ela é mudada por palavras proféticas. Hoje é o que a gente vai pregar aqui hoje. Hoje é o que a gente vai viver aqui na imersão florescer de hoje, porque de fato, palavras proféticas mudam a nossa estação. Então, o que eu vivi ali naquela profecia, que realmente foi uma surpresa de Deus para mim, eu jamais imaginava que eu, como um dos pastores da casa, que estava lá para servir, eu não estava no local de receber, sendo bem sincero, eu estava correndo de um lado para o outro num evento para poder ajudar. Então, na hora que ele veio na minha direção, eu estava ajudando a controlar, porque os meninos do louvor estavam cantando, e quando ele ia profetizar no meio do povo, estava demorando a chegar a informação para os meninos pararem de louvar, para poder ele profetizar. E aí eu fui ficar entre os dois, só para poder eu fazer assim, para o Felipe parar de louvar. Nisso, quando eu vi que ele estava voltando da multidão, eu saí correndo de costas, para poder abrir caminho para ele passar. E aí ele veio olhando na minha direção, e eu tirando o olho dele. E eu já conhecia ele, porque ele é um profeta violento, um dos homens assim que mais carrega de Deus que eu conheci nos últimos tempos. Ele é muito diferenciado. Não, se duvidar, eu acho assim que ele é o profeta mais assertivo a nível de palavra específica que eu conheço. É o Hernan Acosta, é um cara sensacional, muito usado por Deus. E aí quando ele veio vindo na minha direção, eu fui saindo de costas e eu tirando o olho para poder, e ele me encarando. Aí quando eu voltava assim para olhar, eu via que ele estava vindo na minha direção e me encarando. E eu falei, meu Deus, será que esse homem está olhando para mim? E aí foi quando ele pegou e estendeu a mão para mim. Quando ele estendeu a mão para mim, aí eu falei, meu Deus, aí eu sabia que eu tinha que dar a mão para ele, que ele tinha algo para me entregar. E aí eu compartilhei com alguns amigos, e é a primeira vez que eu estou compartilhando assim abertamente, né? Quando ele colocou a mão, quando a gente conectou as mãos, na hora aconteceu algo, que a multidão desapareceu e eu fui com ele para outro lugar. Eu fui para um ambiente que estava só nós dois, no meio de um lugar todo branco, era tudo branco, era como se eu estivesse no céu com ele. É tanto que quando acabou a profecia, que foram quase 40 minutos, ele indo e voltando em mim, indo e voltando, deu quase 40 minutos, eu vi na live depois. E quando eu saí embriagado, e o pessoal olhava para mim, todo mundo com medo, as pessoas que estavam com acesso lá à parte reservada da igreja, eles olhavam para mim e falavam assim, Samuel, o que foi isso? Samuel, o que foi isso? Todo mundo me olhando com medo, respeitando assim a unção que tinha descido naquela noite, né? E aí eu olhei para o povo e falei assim, vocês viram? Vocês viram que a profecia? Aí todo mundo, claro, Samuel, todo mundo assistiu, estava transmitindo. Eu falei, estava transmitindo, porque eu não lembro minha cara no telão, eu não vi nada, eu vim assistir depois, porque na hora todo mundo desapareceu. Tanto que o povo virou e falou assim, Samuel, tu correu, tu fez tudo, meu Deus, tu não teve vergonha de nada, o Vitor Hugo deitou em cima de ti. Eu falei, gente, eu vivi aquilo em outra dimensão. Para mim não tinha ninguém assistindo aquilo, eu só ouvia barulho de anjos, eu ouvia tipo anjos glorificando ao redor, mas eu não via pessoas, eu não vi na hora que eu corri, na hora que eu deitei, eu não vi ninguém, eu não vi a multidão, eu não vi nada daquilo, eu vi. E aí quando ele pegou na minha mão, ele pegou, e eu lembro alguns detalhes, né, que me marcaram mais, foi quando ele falou assim, quem está profetizando para você não é um homem, quem está profetizando para você é um manto. E mantos se cumprimentam. Eu vim profetizar para outro manto. E aquele nível ali eu já comecei a temer, porque eu sei da autoridade profética que eu carrego. E eu sou um profeta que eu não me comparo a outros profetas. Cada profeta Deus usa de uma forma. Sim. Tem um que Deus usa dando palavras assertivas para algo, tem outros que são profetas de conselho, e cada um tem um chamado. E Deus tem me dado de forma clara que Deus me levantou para ser um profeta de destino. Eu sou um profeta de destino, é tanto que Deus me usa muito para falar sobre nascimento de criança, para mudanças, para transições, para coisas de futuro. Eu não sou muito aquele profeta de entregar, vamos dizer assim, um CPF para comprovar algo, que eu creio também que Deus pode usar uma pessoa para poder ser assertivo e Deus testificar algo profundo na vida da pessoa, mas eu sei a unção profética que eu carrego, e eu temo muito diante dessa unção, que inclusive Deus tem ativado muito nos últimos 3 anos, porque por um tempo, Ariana, eu sei que o tempo nosso já está cortado aqui, mas começa a falar, eu começo a me lembrar, e eu acho podcast, a conversa é boa. Eu acho uma conversa dessa muito importante para os profetas, porque tem muito profeta acovardado,
Tem muito profeta indo para a caverna. Eu não queria mais ser profeta. Há 3 anos atrás, eu fiquei tão meio que desanimado com o espírito profético, não é nem com o espírito profético, é com o que estavam fazendo das profecias no Brasil, que eu comecei a me preocupar. Começaram a transformar a profecia em espetáculo, e eu comecei a olhar e falei, meu Deus, eu estou preocupado com isso. E detalhe, algo que aconteceu muito na minha vida, porque eu comecei a profetizar muito jovem, é que quando eu chegava nos lugares, se eu não tivesse uma profecia para dar, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá na carne, irmão? Não orou não? E eu falei assim, eu orei, eu estou bem com Deus, mas Deus não me mostrou nada hoje. Falou assim, não, você está na carne. E eu com 16 anos, 17, eu chorava. E eu ia para casa chorando, porque eu falava, Deus, eu não estou na carne, mas você não quis me mostrar nada hoje. Eu vou inventar para agradar os outros? Eu nunca inventei uma profecia. Debaixo do sangue de Jesus, nesses 22 anos que eu caminho com Deus, eu nunca inventei uma profecia para agradar ninguém. Então, eu tinha muito medo das pessoas me transformarem nesse bode, tipo assim, nesse atrativo que só profetiza. E aí foi quando eu pedi para Deus me ensinar a pregar. E aí foi quando eu comecei a pregar, e eu comecei a profetizar menos. Só que de 3 anos para cá, Deus começou a me ativar de novo no profético. Deus falou assim, você não pode matar o meu profeta. Não pode, é tanto que eu estava conversando com o pastor André Fernandes ontem, a gente ficou até 2h30 da manhã conversando na igreja, uns assuntos bem celestiais, e eu estava falando para ele algumas coisas sobre ele, e dando o meu exemplo. Porque eu falei assim, amigo, quando eu chegar no céu, Deus não vai chegar para mim e perguntar, Samuel, tu foi pastor de uma igreja com quantas pessoas? Porque eu até hoje não tenho clareza de Deus ter me chamado para ser pastor de um campus, para ser o pastor principal. Eu até hoje nunca fui o pastor de um campus, porque eu não vejo, até hoje eu não vejo, pode ser que amanhã Deus mude, mas até hoje eu não vejo. E se eu morrer assim, quando eu chegar no céu, Deus não vai me perguntar quantos membros eu tive numa igreja que eu fui pastor. Deus vai me perguntar se eu profetizei, se eu ganhei almas para Ele e se eu entreguei, porque esse é o meu chamado. E Deus tem me ativado de forma violenta, desde que eu fui para uma conferência na Guatemala, que me ativou muito lá no Cash Luna, né, na Casa de Deus, que foi onde... já na mira. Não, você Guatemala. Tem que ir lá, tem que ir, porque... Olha aí, Murilo, olha aí, Tem que ir na Guatemala, tem que ir, porque uma das coisas que mais ativa o profeta na nossa vida é os ambientes certos. É isso. Saul, ele foi cheio do Espírito no meio dos profetas. É isso aí. 1 Samuel 9, a palavra de Deus fala que foi ali no meio dos profetas que ele foi profetizou e foi transformado num novo homem. Então, nós que somos profetas, é o secreto com Deus e os ambientes proféticos. São as duas coisas que mais nos ativam. Você ter tempo com Deus no seu quarto e você se expor. Você pode perceber que quando 2 profetas conversam, um ativa o outro. É incrível, quando 2 profetas se juntam para começar a conversar um com o outro, os 2 vão sendo ativados. Eu me sinto muito ativado quando eu converso com outro profeta. Por quê? Porque é isso que faz o fervor do Espírito, né? Então, ali naquela profecia, quando ele pegou na minha mão, eu senti um renovo de autoridade profética. Ele realmente me posicionou, né? O próprio Vitor Hugo, olha o que foi tanto detalhe aquela profecia, porque no começo do culto eu fui dar um beijo e um abraço no Vitor Hugo e na Sâmera. E aí eu abracei eles no começo do culto no louvor, fui dar um beijo neles e fui pro meu lugar, sentar. E aí, quando foi no final, que a gente foi jantar, que todo mundo estava repercutindo a profecia, né? O Vitor Hugo chegou para mim e falou assim, Sâmera, fala para Samuel o que é que eu lhe falei hoje, no começo do culto, quando ele nos abraçou. E a Sâmera, meu Deus, amigo, muito forte. Eu falei, o que foi, Sâmera? Aí ela pegou e falou assim, amigo, quando você nos abraçou no começo do culto, o Vitor virou para mim e falou assim, eu não sei o que vai acontecer nesse culto, mas algo vai sair de mim para o Samuel hoje. Meu Deus. Algo Deus está tirando de mim e dando para o Samuel hoje. E aí, quando o profeta chama ele para vir se deitar sobre mim, o Vitor entendeu em Deus que era como se ele estivesse passando uma parte do ministério dele para mim. E ali, quando ele se deita sobre mim, ele tremia, o Vitor. E a gente sabe quem é o Vitor Hugo, outro profeta, altamente usado por Deus, que é uma referência, né? Então, aquela parte me marcou muito. E a última parte que eu quero falar aqui, que tem pelo menos umas 10 partes que me marcou, mas a última que eu quero falar, que eu estava até compartilhando para os meninos ali embaixo, é que em novembro eu comecei a ler livros. Do nada Deus começou a me levar a estudar sobre Moisés. Deus começou a me levar a estudar sobre Moisés desde novembro para cá. Então, onde eu me viro é sobre Moisés. E eu sempre admirei muito Davi, pela relação que ele tinha com o Espírito Santo. Sim. Só que quando eu comecei a estudar sobre Moisés, eu comecei a ver algo que eu não tinha visto antes. Que enquanto Davi adorava a presença, enquanto Davi ficava meio que na periferia, adorando a presença, apaixonado pela presença, Moisés entrou na presença. Quando Moisés estava lá no meio de relâmpago e trovão, que o povo corria para as cabanas, a Bíblia fala, e Moisés entrou na escuridão.
e foi ter um encontro dele com Deus. Moisés foi o homem mais profundo em visão e revelação de Deus. Sim. É tanto que a nível de que ele nunca pediu para entrar na terra prometida. É por isso que às vezes o povo fala, Moisés nem entrou na terra prometida. E daí? Desde quando Moisés quis entrar na terra prometida? Procura uma oração, Moisés pedindo para entrar na terra prometida. A oração que Moisés fazia sempre que podia era, mostra-me a tua glória. A única coisa que Moisés perseguiu a vida toda foi a glória. É tanto que quando ele chega no monte lá, naquelas crises, nas 1000 crises que o povo de Israel teve, Deus pegou um dia lá indignado e falou assim, Moisés, sabe de uma coisa? Eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou fulminar esse povo, minha paciência com esse povo está acabando, mas não se preocupe, eu vou mandar o meu anjo, e o meu anjo vai conduzir vocês até a terra. E aí, se Moisés fosse um consumista da fé, se ele quisesse a bênção, na hora ele teria dito, tá bom, pois manda o anjo que eu quero é chegar lá, eu quero é a terra. Mas Moisés vira para Deus e fala, você não está entendendo, se a tua presença não for, eu não vou, eu não preciso desse anjo, eu não preciso dessa terra, eu quero a tua presença. E ali foi o que Moisés mais clamou. É tanto que no mesmo capítulo mais para frente, ele faz essa oração de novo, mostra-me a tua glória. Aí Deus, tão assediado por Moisés, falou assim, Moisés, tu não está entendendo, se eu te mostrar a minha glória, a minha face, tu morre, tu não tem condição de ver. E ele meio violento, tipo assim, me mata, mas eu quero ver tua glória. E aí é quando Deus vira para ele e fala, de tanto Deus vê sinceridade nele, a busca, Deus vira para ele e fala assim, pois vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para a montanha, eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou passar por você, e eu vou colocar minha mão para te proteger. Deus. E você vai me ver pelas costas. E Moisés viu as costas de Deus. E isso é tão forte que outra coisa que enquanto eu estudava sobre Moisés, eu nunca percebi, Ariana. Foi Moisés que escreveu Gênesis. Como é que a pessoa teve a revelação de Adão e Eva? Como foi que a pessoa viu a criação? Foi no dia que Moisés viu as costas de Deus. Eu tenho certeza que foi naquele dia que ele viu as costas de Deus, que ele viu como é que aconteceu o Gênesis. E a profundidade foi tamanha. Resumindo, pula para a morte de Moisés. Moisés morre, não entra na terra. O corpo dele não é encontrado. Deus guarda o corpo de Moisés. E para alguns consumistas da fé, Moisés morre como um fracassado. Mas pula para 1500 anos na frente. 1500 anos na frente, Jesus um dia chega para os discípulos e fala, vamos para a montanha, que hoje eu tenho um encontro. E quando ele sobe para a montanha, para o Monte da Transfiguração, quem é que foi lá? Moisés e Elias. E quando Moisés chega diante de Jesus, 1500 anos depois dele pedir para ver a glória, ele olha para os olhos de Jesus, porque Jesus é a glória do Pai. Jesus é a glória do Pai. E ele olha nos olhos de Jesus e fala, quer dizer que é você a glória? Quer dizer que você é a glória que eu persegui? E você não existia, que você não estava fisicamente ainda. Então Moisés viu a glória. Resumindo, eu estou resumindo o que eu tenho aprendido com Moisés. E aí dali para frente eu comecei a gritar no meu apartamento, eu quero ver a tua glória. Eu quero ser igual a Moisés. Me dá a experiência de Moisés. Deus é a minha testemunha, que de novembro para cá, quase todos os dias, quando eu me ajoelho para orar, eu falo, Senhor, não esquece que eu quero a experiência de Moisés. Do nada, o Hernan está profetizando, falou que meu nome não era Samuel, era Jeremias, começou a orbitar no profético. De repente, ele vira e fala, e Deus manda lhe dizer que ele vai te dar as experiências de Moisés. Meu Deus. Quando ele falou isso para mim, colocou a mão no meu rosto, ali eu me quebrei, porque ninguém tinha ouvido a minha oração. Eu só estava fazendo para Deus. E o que eu mais estava pedindo era, eu quero a experiência de Moisés. Meu Deus. Então o profético, ele é isso, ele revela o que ninguém sabe, Deus responde, edifica a nossa fé e nos ativa para um novo nível. E o que eu vou viver nessas experiências que ainda estão vindo, só Deus sabe. Eu acabei de chegar da Espanha, que eu estava com a minha esposa semana passada, numa viagem de comemorar ano de casado, uma viagem, sendo bem sincero, que a gente foi para o culto uma vez, só um domingo, a gente estava se curtindo, chegava em casa cansado, eu não estava tendo um tempo com Deus de qualidade, a nível de orar muito, como eu tenho o costume de fazer. Simplesmente, por 2 noites lá, a gente passou 6 noites lá, por 2 noites, o Espírito Santo não me deixou dormir, porque o que é que eu estou sentindo do Hernan para cá? Depois daquela noite, o Espírito Santo, quando ele se revelava a mim, eu ouvia frases, e eu ouvia frases dele e ia discernindo, e aí ele ia me dando discernimento depois.
Lá na Espanha não. Na Espanha teve 2 noites que eu senti o Espírito Santo deitando ao meu lado e conversando por 40 minutos comigo. Meu Deus! 40 minutos conversando comigo. Antes era uma frase que ele falava. Nessas 2 experiências que eu tive agora semana passada, ele não me deixou dormir de madrugada. E a Thaís deitada nas minhas costas, eu sem querer acordar ela, e eu aqui, tremendo, e as lágrimas descendo, e ele conversando comigo. E ele falando, me pergunte mais coisas. O que é que você quer saber? E eu falando para ele, eu falei assim, me fala sobre o fulano. Eu ainda pedi palavra para 2 pessoas. Depois que ele falou muita coisa para mim, eu falei, Espírito Santo, se possível, me dá uma palavra para o fulano, para uma pessoa tal. Eu pedi 2 palavras para ele, e ele me disse tudo. Uau. E a pessoa depois veio testemunhar, gritando, chorando, mandando um áudio, que Deus falou exatamente o que Deus tinha me dito lá. Então, é essa ativação que o Espírito Santo manifesta na nossa vida. Uau. E isso vem da busca, isso vem do clamor. Quanto mais fome e sede você tiver, mais ele vai te saciar. Amém. Meu Deus, que conversa, que podcast riquíssimo. Pelo amor de Deus, posta logo, viu? Meu Deus do céu. É um encorajamento para mim e para você, para sermos sedentos, desesperados pela presença dele. Faz essa mesma oração, Senhor, me dá a experiência de Moisés, me dá a experiência do sobrenatural. Senhor, não me deixa ficar, sabe, acomodado no carnal, ou até onde rasa, eu já fui. superficial. Não, eu quero mais fundo, eu quero ir além. Meu Deus, que conversa, que podcast. Pastor Samuel, muito obrigada. Amém. Muito obrigada. O nosso tempo já passou. A gente podia ficar aqui conversando sobre muitas Deus, e muitas experiências. Fácil. Mas eu quero agradecer imensamente. Amém. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua entrega, por seu amor, por sua paixão. Amém. Isso impulsiona, isso encoraja. E realmente você é aquele que dá destino mesmo. Louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém. Louvo a Deus por aquela experiência ali, diante daquela multidão, mesmo que você não tenha visto com os seus olhos, você estava em outra dimensão, mas que a igreja brasileira, tanto as pessoas que estavam ali naquela multidão, como as que estavam assistindo e aquelas que ainda irão assistir, viram uma experiência. Verdade. Uma experiência única. Verdade. Uma experiência incomum. Mas isso é o pouco do que Deus quer para nós nesse tempo. Então, que bom que você era a pessoa ali, e eu louvo a Deus por sua vida, por sua esposa, a família que vocês têm, né, edificado no Senhor. Continue, Amém. Profeta. Continue. Amém. Nós amamos sua vida, amamos seu ministério. Amém. Sabe, você inspira, você encoraja. Continue firme. E como você disse, ninguém vai entulhar meus poços. Em nome de Jesus. Jesus. Porque a gente precisa viver e ver mais experiências como essa. Glória a Deus. Muito, muito obrigada por estar Amém. aqui. Prazer todo meu. Muito querido. Para mim, Murilo, para toda a igreja. Muito obrigada por estar em Maceió mais uma vez conosco. Tamo junto. Eu que agradeço, e a nossa oração é só que é o que eu sempre falo quando eu prego, que a missão do pregador é colocar sal na boca das pessoas. A Bíblia nos chama de sal da terra. Então que esse podcast tenha sido sal na sua boca, só para te causar sede. Que agora que você acabou de ouvir essa palavra, por favor, não saia de onde você está agora sem buscar uma experiência com Deus agora mesmo. Clame pelo Espírito Santo aí agora mesmo, aí no seu quarto, aí nesse ônibus, aonde você estiver. Eu tenho certeza que lágrimas correram dos teus olhos e você foi alcançado pela presença do Espírito Santo, e nós oramos pela sua vida e nós pedimos, Espírito Santo, nosso amigo, se apresente para essa pessoa também que está assistindo agora esse podcast. Fale com ela, que ela ouça a tua voz, que ela sinta a atmosfera da tua presença, e que em nome de Jesus, ninguém que acabou de ter acesso a essa conversa seja a mesma pessoa, te despreze, tenha descaso com a tua presença, que ninguém que ouviu essa palavra durma sem dar boa noite para o Espírito Santo, acorde sem dar bom dia para o Espírito Santo. Se revela a cada um, abençoa, levanta os teus profetas na nossa nação, ativa, faz eles saírem das cavernas, e que em nome de Jesus o Senhor nos ative e nos prepare e acenda as nossas lamparinas até que o Senhor venha. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Uau! Deus abençoe. Até o próximo podcast. Eita Deus! Você
Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado.